Olá, hoje a gente vai bater um papo com o advogado Marco Antônio Peixoto, sócio fundador do escritório Peixoto Advogados Associados, sobre um tema muito importante para milhares de pessoas, que são os juros abusivos cobrados por instituições bancárias naquelas operações de empréstimos e que a pessoa começa a pagar, a dívida vai se estendendo e muitas vezes as pessoas não sabem como resolver essa situação. E justamente estou aqui com um especialista nessa questão, juros abusivos. Tudo bem, Peixoto? Tudo bem, e você, Reinaldo? Tudo certo. Peixoto, queria que você me dissesse há quanto tempo o seu escritório Peixoto Advogados Associados está no mercado? Nós estamos no mercado há 26 anos, sempre focado no direito civil e principalmente no direito bancário, justamente com essa questão de ações revisionais referente a juros. Então, direito civil e direito bancário, que são as duas áreas que contemplam essa questão aí dos juros abusivos, né? Exatamente. Certo. E essas são as duas principais áreas, então, de atuação do seu escritório. Perfeito. Tá. E baseado em que jurisprudência ou legislação uma pessoa pode entrar com um pedido de revisão de juros? Na verdade, os juros, principalmente aqueles aplicados nos empréstimos não consignados, são extremamente abusivos, principalmente com relação a alguns bancos. Então, a jurisprudência evoluiu que deve haver uma limitação, considerando como referência a taxa média que o Banco Central divulga. Uhum. E o STJ teve um entendimento repetitivo, que é o número 27, limitando os juros, quando extremamente abusivos, ao referencial da média Bacen. Isso é extremamente importante, porque ele até relativiza aquilo que foi contratado, que os contratos naturalmente especificam as taxas altas, mas essa jurisprudência entendeu que tem que haver uma relativização do que está no contrato, porque deixa o consumidor numa situação extremamente desfavorável. Então, esse foi um meio que tornou viável o consumidor receber o que pagou a mais de juros e, ao mesmo tempo, permitiu que os contratos passassem a ser mais equilibrados, não fossem tão, os contratos de adesão não fossem tão desiguais. Ou leoninos, como se fala, né? Leoninos, exatamente. Uhum. Então, como essa jurisprudência é repetitiva, é o entendimento do STJ, as chances de sucesso, naturalmente analisado caso a caso, elas são mais elevadas. E há uma tendência de que isso se consolide cada dia mais. Certo. E quem é que pode pedir essa revisão de juros, Peixoto? Na verdade, todo consumidor que tem um empréstimo, ele pode pedir a revisão de juros. Nós orientamos para que esses consumidores restringam-se àqueles contratos que realmente são abusivos. Nós fazemos uma análise antes para verificar se as taxas de juros são abusivas ou não. Mas como é que o consumidor pode detectar ele, primeiramente, se o contrato é abusivo ou não? Na verdade, ele tem um pouco de dificuldade quanto a isso, e eu explico o porquê. Ele vai sentir no bolso, né? Ele vai sentir no bolso. Mas essa dificuldade que ele tem é porque ele desconhece o referencial, a taxa média do Bacen. Mas, para deixar claro, existe uma percepção facilmente sensível ao consumidor quando ele pega contratos que nós revisamos, nos quais tem taxas de juros anuais de 1000%. Nossa. Uhum. 1000%. Mas, indo para a parte técnica, o entendimento repetitivo do STJ, ele entende que pode ser considerado abusivo aqueles contratos que variam entre 1,5 vezes e o triplo da média Bacen.
Então, para se ter uma ideia, a média anual Bacen de juros, ela varia em torno de 70%, 80% ao ano, contra juros que são cobrados de 1000% ao ano ou mais. Então, isso gera um desequilíbrio muito grande e é comum, mas eu tenho que ressaltar que daí depende da análise de cada contrato, da taxa de juros aplicada e do número de parcelas. Mas é comum nós vermos, por exemplo, uma pessoa fazer um empréstimo de R$1.000 e receber de reembolso de juros pagos a mais o mesmo valor que financiou, os mesmos R$1.000. Certo. Então, é extremamente importante que a pessoa que se encontra nessa situação analise a possibilidade dessa ação revisional. E isso leva quanto tempo aí até? Ela demora, é difícil também precisar, porque como nós estamos no Brasil inteiro, varia muito de estado para estado e, naturalmente, de juízo, enfim, de uma série de circunstâncias, postura processual do banco, mas eu diria que, em média, em torno de 2 anos. E é importante ressaltar o seguinte: aquele que tem o seu contrato totalmente quitado pode entrar com uma ação revisional. E mesmo aquele que tem algumas parcelas em aberto, também é possível usar esse instrumento legal. E, Peixoto, qual é o resultado em termos de valores dessas ações revisionais, quando a pessoa dá entrada nisso? Ela tem o retorno do que foi pago a mais abusivamente, né? Que é isso que você comentou há pouco. Exatamente, que é referente à diferença, mas a pergunta é muito oportuna pelo seguinte: que ele tem o reembolso exatamente da diferença da taxa média Bacen e os juros cobrados. E daí nós voltamos naquele exemplo dos R$1.000. Certo. E quais são os bancos que costumam cobrar esses juros abusivos? Ou isso é uma prática comum a todos eles? Ou tem uns que cobram mais ou menos? Não. Tem alguns bancos que nós verificamos que são essa prática de juros abusivos é mais costumeira. Eu citaria aqui o Banco Mercantil do Brasil, Crefisa, Agibank e BMG. Esses são bancos que não diria que todos os contratos são abusivos em relação a juros, mas especificamente nos contratos não consignados, há uma incidência grande de cobrança de juros abusivos. Bom, eu sei que você já disse que atua em vários estados, o seu escritório, né? E existe uma similaridade de situações ou há uma diferença de um estado para o outro, dependendo, enfim, talvez do perfil do tomador de empréstimo? O que nós notamos, o perfil do tomador de empréstimo, hoje nós vemos que a região Nordeste ela vem crescendo como expressão. Então, existe uma tendência de crescimento mais nas regiões Nordeste, enfim. Justamente porque o empréstimo não consignado, esse que é para negativado, inclusive, ele tem um público crescente nessas regiões do Brasil. E nós não só temos uma presença em todos os estados do Brasil, como temos processos em andamento em todos os estados. Então, isso permite que nós tenhamos uma noção nacional e o entendimento, as peculiaridades de cada estado. Porque, embora haja um entendimento superior do STJ, que inclusive por lei deve ser observado, deve ser analisado por todos os juízos, existem peculiaridades dos tribunais de cada um dos estados. E nós estamos nos atualizando e acompanhando isso diariamente. E aí o escritório tem uma equipe para acompanhar isso em cada lugar onde há uma demanda? Exatamente. Hoje, com os processos eletrônicos, facilitou muito com que nós viemos a operar
todos os processos, acompanhar, enfim, de maneira muito mais ágil, independente da localização. Mas, além disso, em certas ocasiões, existe a necessidade da presença física. E, para isso, nós temos advogados correspondentes em todos os estados. Peixoto, esses empréstimos ou créditos, né, que as pessoas costumam tomar junto a instituições bancárias, e talvez não só bancárias, porque há instituições também correlatas, né, à rede bancária, que também oferecem créditos. São para que tipo de uso das pessoas? Normalmente, pelo que nós sentimos com os nossos clientes, realmente é para cobrir as despesas básicas. É para sobrevivência. É para sobrevivência. Você dificilmente vai ver. Nós temos muitos aposentados na nossa carteira de clientes. Enfim, você vê que é para complementar a verba necessária à sobrevivência. Complementar uma aposentadoria ou mesmo exatamente. Ou um salário até de uma pessoa ainda da ativa. Ou uma despesa extraordinária. Uma despesa médica, talvez. Exatamente. E o pior é que com os juros tão altos, normalmente essa pessoa entra e tem uma dificuldade absurda de sair desse... Aí vira a famosa bola de neve. Bola de neve, exatamente. Tá. E recentemente houve alteração na lei do chamado rotativo do cartão de crédito, né? Qual foi essa mudança? A mudança foi o seguinte: até dezembro de 2023, o juro anual do crédito rotativo para cartão de crédito estava em torno de 450%, 500% ao ano. Então, uma alteração legislativa limitou esse juro a partir de janeiro desse ano a 100%. Ou seja, a dívida dobra, ela pode dobrar, mas a partir do momento que dobrou, ela para naquele valor. Então, é importante que o consumidor passe, aquele consumidor que entrar no crédito rotativo a partir de janeiro deste ano. Então já está valendo. Já está valendo. O que já estava não se aplica à lei, mas aquele que entrou no crédito rotativo a partir de janeiro deste ano, ele já deve estar atento à sua fatura, porque já está em vigor essa limitação. Então, quando ele entra no rotativo, se ele deve R$1.000, a dívida dele não poderá superar R$2.000. Certo. Agora, um aspecto interessante da lei é que ele não limita prazo. Ele só limita que o teto do que pode ser cobrado de juros é 100%. Mas, de qualquer forma, é interessante estar atento a isso, porque, em havendo cobranças ilegais, que é uma situação que ainda nós veremos de que forma vai acontecer, porque recém terminamos o mês de janeiro, também caberá uma discussão e uma ação revisional quanto a esse tema. Então é bom que as pessoas fiquem atentas, né, a essa questão, porque é uma coisa bem recente, né? E o cartão de crédito é o consumidor, hoje é o meio de pagamento extremamente expressivo em termos de número, né, Bessa? Está cada vez mais substituindo dinheiro em espécie, né? Exatamente, exatamente. E então você aconselha então que as pessoas fiquem atentas a isso, porque nem sempre elas são informadas dessas alterações também, né? Exatamente. Muitas pessoas não têm conhecimento porque realmente é uma notícia mais técnica. Sim. Né? E como é que a pessoa, digamos assim, que está sendo, né, digamos, vítima de uma situação de juros abusivos, como é que ela... Claro, ela vai perceber porque, né, ela que está pagando a dívida, mas em que momento ela fala assim, puxa vida, eu preciso recorrer a um advogado para me defender nisso? Né? Em que momento? Na verdade é o seguinte, é importante ela fazer um cálculo simples. Se eu contrair um empréstimo de R$1.500 divididos em 12 parcelas, então o consumidor deve pegar essas 12 parcelas e multiplicar 12 pelo valor de cada parcela.
Aí ele já vai saber quanto que ele está pagando no total. Então, à medida que ele vê que ele está pagando 10, 12 mil por um empréstimo de 1.000, fica fácil constatar que há algo errado. É na hora. É na hora. Tá. E com relação ao cartão de crédito, as faturas vêm com os juros já ali especificados, então é só fazer um acompanhamento. Só fazer um acompanhamento. Bom, eu acredito que todas as principais questões, pelo menos, né, sobre juros abusivos, tenham sido abordadas aqui pelo Dr. Marco Antônio Peixoto, mas antes de encerrar e te agradecer aqui, se você quiser acrescentar alguma coisa que eventualmente eu não tenha te perguntado, fica à vontade. Reinaldo, em primeiro lugar, nós ficamos muito felizes com a tua presença. E a questão dos juros, para nós, para mim especificamente, é uma luta que eu venho já há muito tempo batalhando, porque eu entendo que há uma inversão de valores. Esses juros que são cobrados, eles prejudicam não só o tomador do empréstimo pessoal, mas ele prejudica a todos. Sem dúvida. Prejudica as pequenas, as médias, as microempresas. E isso acaba por inibir o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento pessoal. As pessoas sofrem com isso, elas poderiam ter acesso a um número muito maior de bens, ter um custo de vida inferior. Então, é uma batalha que tem que ser batalhada todo dia, e eu entendo que nós vamos caminhar, eu tenho esperança que os juros caiam e que nós passemos a viver um Brasil mais como nós queremos. Mais justo, né? Mais justo. Muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham aproveitado, né, essas orientações aqui passadas pelo Dr. Marco Antônio Peixoto. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, Bessa.